Fala galera, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio oficial do Telos. O podcast repaginado, com uma nova identidade, com um novo propósito, com uma nova pegada e que, enfim, nasceu. Eu tinha criado o Prefácio, que era o podcast do qual eu falava sobre leitura, sobre como a nossa vida é impactada pelos nossos hábitos, pela nossa constância, falava um pouco ali de posicionamento no dia a dia. Mas eu entendi que aquele era um nome, né, que carregava o desejo de iniciar algo. Eu lembro que eu assisti um vídeo de um rapaz falando que a gente não precisa ter todas as coordenadas, todos os passos para iniciar uma coisa. Que a gente pode começar com aquilo que a gente tem e que conforme a gente for dando os passos necessários para caminhar em direção ao que de fato nós desejamos, a gente chega nesse lugar de entender que às vezes o nome do podcast não é aquele que deveria ser, que a gente pode trocar e ter um nome diferente, ou que de repente o conteúdo pelo qual você optou falar e conversar não é necessariamente o conteúdo do qual você deseja falar no final das contas, mas eu durante um tempo entendi que estava muito limitado aquilo que eu estava fazendo, que eu estava falando. Eu tinha muita abertura para falar sobre livros, sobre leitura, sobre constância, sobre como a leitura afeta a minha vida, como iniciar coisas novas, mas se manter fiel, né, ao propósito do porquê você está fazendo aquilo. E eu cheguei num ponto em que eu entendi que eu queria dar passos mais largos, que eu queria alcançar outras pessoas, que eu queria falar sobre outros assuntos e que esse mais que eu ansiava não se encaixava naquilo que eu estava criando. Então eu resolvi parar, resolvi pensar, resolvi refletir acerca do que eu estava fazendo e recentemente eu estava trabalhando, como eu já falei anteriormente, para quem não sabe, eu sou copydesk, tradutor, revisor, trabalho com livros e eu me dei com essa palavra, dei de cara com essa palavra telos. E na hora parece que aquilo não só queimou no meu coração, mas como se todas as peças de um quebra-cabeça tivessem se encaixado, assim, e eu tivesse entendido, cara, é isso. E eu lembro que eu anotei o nome, eu comecei a anotar, assim, algumas ideias, algumas coisas, e em pouco tempo eu entendi que de fato era isso, era para esse lugar que eu tô caminhando, que eu de fato gostaria de ter caminhado desde o início, mas eu acredito que também é aprendizado. A gente aprende com cada passo, com cada erro, com cada acerto. E eu li recentemente que ruim não é aquele que falha, mas que ruim é aquele que não sabe nem o que é vitória, nem o que é derrota, porque escolheu permanecer no mesmo lugar. Então, aqui estou eu, começando algo novo. E é isso, vamos lá. Eu queria falar só um pouquinho desse nome. Esse podcast é único e exclusivamente para falar um pouco sobre isso, do porquê dessa mudança, por que as mudanças são importantes e etc. Mas a definição, né, essa palavra telos, ela vem do grego e ela tem alguns significados, principalmente alguns desdobramentos, dependendo de qual área de conhecimento você usa para olhar para essa palavra. Mas ela tem um sentido de finalidade, de objetivo, de propósito, mas também tem a ideia de consumação, resultado final de alguma coisa. Ela é bem conhecida por estar ali como se fosse um ponto central na filosofia de Aristóteles, e ele costumava dizer que tudo, né, que é criado, tudo na natureza tem um propósito intrínseco, um telos, e que o ser humano está sempre tentando alcançar felicidade, realização plena a partir desse telos, a partir desse propósito intrínseco. É como se esse fosse não apenas um local onde você vai chegar, mas o propósito que faz com que você exista e vá em direção a alguma coisa. E biblicamente falando também, né, alguns versículos da Bíblia, essa palavra telos ela é utilizada como essa ideia de consumação, cumprimento de alguma coisa. E tem até algumas observações assim que eu encontrei falando sobre telos ter o sentido de maturidade ou plenitude, que fala sobre esse
crescer, né? O telos, ele não é onde você chega apenas, mas ele é a noção da onde você quer chegar e como você lida com a sua vida a partir desse entendimento. Então é como se de fato fosse sim um propósito, mas não o local onde você chega, mas o entendimento do porquê você está fazendo aquilo, do porquê você está dando os passos que você está dando. E a partir de agora eu vou começar a falar sobre crescer, sobre desenvolver, sobre conhecer a si mesmo, sobre ter esse alvo, né, para o qual você caminha, mas também falar do caminhar, das dificuldades, das coisas que acontecem na vida, enfim. Esse é o desejo do meu coração a partir de agora com esse podcast. E é isso, eu não tenho muito o que falar, eu queria já deixar aqui claro que eu vou começar a falar sobre muitos mais assuntos que antes não apareciam por aqui, mas que agora vão começar a aparecer, e que eu tô feliz com esse novo começo, com esse novo desdobramento que o podcast está dando. E é isso. Tamo junto. A gente se vê a qualquer momento por aqui.